Olá, boa tarde! Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui reunidos agora com um grupo um pouco diferente, né? Com mais amigos que nós estávamos da última vez. Hoje nós temos o Antônio e a Mercedes, além de nós que vocês já conhecem, certo? E hoje nós vamos conversar sobre um dos temas finais no cumprimento da profecia. Nós vamos falar sobre as 7 pragas do Apocalipse. Esse assunto, ele envolve também o santuário, o lugar onde Jesus está hoje. O lugar onde Jesus foi quando ele ressuscitou e ele ficou à direita do Pai. O que é o santuário? O que é esse templo celestial? Vamos ler então em Apocalipse, no capítulo 15, no verso 8. Então diz assim, Apocalipse 15, verso 8. O santuário se encheu de fumaça procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. A gente fica pensando assim, nossa, o santuário é um lugar especial onde Jesus está, vai se encher de fumaça? Por que será? Que coisa é isso? Pois é, ao descobrirmos sobre o ministério de Cristo no santuário celestial, a gente consegue perceber o que acontece aqui, né? Porque no Apocalipse mesmo, o santuário é um tema de toda a Bíblia, mas no Apocalipse mesmo a gente já percebe Cristo exercendo um ministério de salvação, né? Concedendo perdão a todos que vão a Ele, e esse trabalho é realizado no santuário. Apocalipse capítulo 1, nós já vemos lá Cristo andando entre os candeeiros, né, no santuário. No capítulo 8, nós vemos ali o incenso, né, incensário sendo levado ao santuário, né? E o incenso representava tanto as orações dos santos como o sacrifício de Cristo, né, que é aplicado sobre cada pecador que arrepende e entrega a vida a Cristo. Mas agora aqui nós vemos que ninguém entra mais no santuário. Uma nuvem cobriu o santuário. Então o trabalho de intercessão, de salvação e perdão que Cristo ministra no santuário será interrompido nesse momento aqui. Isso significa que temos aqui um momento que vai fechar a porta da graça, né? Onde não haverá mais salvação para os pecadores. E a gente também pode ver lá em Levíticos, capítulo 16, os versículos 12 e 13, né? Quando está sendo feito o dia da expiação, o templo se enche da fumaça, né? Então até por isso que depois vem aqui as 7 pragas para consumar o julgamento de Deus. Então o simbolismo da fumaça é um especial que a Bíblia mostra pra gente que terminou a intercessão, mediação, né? Jesus não vai mais perdoar pecados. Aí fechou a porta da graça, acabou a oportunidade para todos. Isso aí. Exatamente, porque está para começar agora um tempo chamado a ira de Deus. Os juízos de Deus serão derramados sobre aqueles pecadores impenitentes, né, que não se arrependeram durante o tempo de graça. A Bíblia fala em Ezequiel 33:11 que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio. O desejo dele é salvar a humanidade, mas todo o tempo terá sido dado aqui. E agora chegou o momento de Deus fazer justiça, né? Aqueles que transgrediram a lei e não aceitam a Cristo como Salvador, né, que permaneceram obstinados em praticar o mal, aqui agora eles recebem os juízos de Deus. E os juízos, então, eles se apresentam para esse planeta em forma de 7 pragas. Exatamente. Que nós vamos agora conversar, né? A primeira praga, nós vemos ali o capítulo 16, o versículo 2, que serão derramadas úlceras malignas, né, e perniciosas naqueles que não receberam, aqueles que receberam a marca da besta, né, o sinal da sua imagem, os adoradores da besta. E isso que já havia sido profetizado no capítulo 14, nos versículos 9 a 12, com a mensagem do terceiro anjo, que Deus iria derramar a sua cólera sobre os adoradores da besta. Se você ainda não sabe qual é o sinal da besta, né, a gente falou no vídeo anterior o que é o sinal da besta e o sinal de Deus. Então, veja lá. Então, primeira praga,
úlceras malignas e perniciosas, com o paralelo das pragas lá em Êxodo. A sexta praga também teve essa característica. E a segunda praga, né, o segundo flagelo, ou seja, o mar que se torna em sangue, né, também com paralelo com as pragas lá no Egito. É meio como se fosse uma retribuição de Deus pelo sangue dos mártires que no passado, né, deram a sua vida em prol do Evangelho, em prol da verdade. E isso você vê lá no Apocalipse capítulo 6 e os versículos 10, quando eles falam assim: Deus, até quando não vingarás, né, o sangue dos justos? Só conferir lá, ok? E a gente segue na mesma sequência, né, na terceira praga. E aí nós percebemos que Deus, ele é justo. Um dos pontos que às vezes as pessoas perguntam: poxa, acontece tanta coisa ruim, fica tudo por isso mesmo, né? Mas você vê que Deus leva tão a sério essa justiça, que a terceira praga fala exatamente sobre que será derramado uma taça sobre as águas doces, né? O rio, e esse será transformado em sangue. Então as pessoas não terão água para beber. Por quê? Pelo mesmo motivo, né, que o Marcos já disse, que muito sangue foi derramado daqueles que eram fiéis a Deus e injustamente foram mortos por causa da verdade. Então agora ninguém vai ter água para beber. E na sequência a gente vê a quarta praga, que o anjo vai derramar sua taça sobre o sol. O que tem a ver o sol com essa história, né? Tem tudo a ver. Nós estudamos também no último vídeo, falamos sobre a questão da adoração ao Deus Sol, que no passado os pagãos adoravam o Deus Sol, né? E eles prestavam culto ao Sol e reconheciam ao Sol como um Deus mesmo. E isso trouxe para o cristianismo a adoração como dia do domingo. E a gente sabe que domingo, né, em inglês, só lembrando, é Sunday, o dia do sol. Então vejam que ainda hoje muita gente no cristianismo que guarda o domingo como se fosse o dia do Senhor, mas não é. De acordo com a Bíblia, o dia do Senhor continua sendo o sábado, por isso então o sol receberá uma das pragas, porque ele foi adorado indevidamente. Exatamente. E aqui na quinta e sexta pragas, nós temos o mesmo propósito nessas pragas, porque elas criam uma descrença em meio ao povo que estava sendo enganado pela besta, né? Eles agora começam a desacreditar nesse poder, nessa ordem mundial desse líder, a besta, né? O quinto flagelo, no verso 10, vai mostrar que o anjo derrama sua taça sobre o trono da besta. E aí você tem escuridão e trevas, e as pessoas, os homens, remordiam a língua por causa da dor que sentia das úlceras. Aqui a gente lembra a primeira praga, né, que o Marco mencionou lá, né? E esse texto vai mostrar então que as pragas, elas acontecem de forma bem rápida e sucessivas, uma após a outra. E a escuridão também lembra as pragas do Egito, né, que o Marco também já tinha mencionado. Ela lembra a nona praga do Egito, né, onde teve escuridão sobre o Império Egípcio. E aqui novamente nós temos uma escuridão. Profetas do Antigo Testamento já previam dias de escuridão nos últimos dias da história. E agora aqui nós temos esse momento, quando haverá trevas e uma escuridão tão grande que os homens adoradores da besta, né, que haviam aceitado o decreto dominical, o sistema imposto do mundo, da nova ordem, agora eles começam a duvidar do sistema. Agora eles começam a desacreditar da capacidade da besta de resolver os problemas do mundo que se encontra nesse estado caótico, né? A sexta praga vai falar do secamento das águas do rio Eufrates. Isso aqui lembra um episódio da história do Antigo Testamento, né? A destruição do Império Babilônico. O rei Tiro, para destruir Babilônia, precisou secar as águas do rio Eufrates. Eles entraram pela cidade pelo leito do rio Eufrates. E esse simbolismo é utilizado aqui para representar a queda da Babilônia espiritual moderna dos últimos dias, que é esse sistema, né, de união das religiões falsas
com os governos deste mundo, né? Promovendo uma falsa religião e engano no mundo. Aqui nós vemos então a queda da Babilônia moderna. As águas na profecia do Apocalipse representa multidões, pessoas, né? Alguém lembra aí o texto onde está, né? Apocalipse 17, versículo 15. 17, 15, né? Águas na profecia representa pessoas. Então, nesse momento aqui, as próprias pessoas que adoravam a besta agora vão virar contra ela, vai virar contra o sistema. Nesse momento também vai cumprir o salmo que diz que nos últimos dias os céus proclamariam a lei de Deus, a justiça de Deus. Tem alguns salmos que falam sobre isso. Salmo 56, por exemplo. Apocalipse 11, 19 fala da Arca da Aliança, né? Que é vista no céu. Então, nesses dias, e lembrando que dentro da Arca da Aliança está a lei de Deus, né? Os 10 mandamentos. Aqui nós temos então a lei de Deus que vai aparecer no céu. Os 10 mandamentos lá vão aparecer no céu. E as pessoas vão ver, né, as suas transgressões, né, estampada lá na lei de Deus. Porque o mandamento do sábado, o quarto mandamento da lei de Deus, aparecerá, né, diante dos olhos de todos ali, entre os 10 mandamentos. Justamente nesse dia em que estão exaltando o falso sábado, o domingo em lugar do sábado verdadeiro. Mas aí então as pessoas vão virar contra os seus pastores, sacerdotes, líderes, que os enganaram e vão ferir a eles. Tem uma profecia, Zacarias 14, 13, que fala que as pessoas vão virar uma contra as outras nesse dia. E vai ter uma carnificina, vai ser um tumulto muito grande no reino da besta. Além disso, na sexta praga vai acontecer um movimento de milagres e prodígios. Aqui fala de 3 espíritos de demônios, né, que vão unir todas as nações contra o povo de Deus para o Armagedon. Então Satanás aqui vai fazer a sua última tentativa para tentar recuperar o reino, né, levando as pessoas a acreditar em seus falsos milagres. O próprio Satanás vai aparecer personificando Cristo e vai induzir as pessoas a se unirem para eliminar o povo de Deus da face da terra. Eles acham que eliminando o povo de Deus vai parar com as catástrofes que acontecem no mundo. Aí vem o sétimo flagelo, né? Aonde vai cair pedras de 1 talento do céu sobre a cabeça dos ímpios, né? Nós temos pedras de 1 talento que são entre 30 e 40 quilos, né? Além de um grande terremoto, mostrando assim a aproximação da volta de Jesus. Nesses dias Cristo voltará para dar o grande livramento para o seu povo. Nós conseguimos entender por essa breve leitura e explicação que nesse tempo só existirão 2 grupos, né? Aqueles que obedecem a Deus e aqueles que estão contra Deus. E você percebe que nós estamos aqui concluindo a mesma ideia que a Bíblia coloca pra gente, que foi no último estudo, né? Então haverá um divisor de águas, podemos dizer assim, que as pessoas terão que escolher o lado que elas vão estar. E aí você pode estar perguntando, poxa, mas só os guardadores do sábado que vão estar salvos, né? Tem tanta gente sincera em todas as igrejas, e isso é verdade. Mas Deus diz para nós, especialmente em Apocalipse, quando ele fala no capítulo 14, verso 6, que esse evangelho, né, Marco, ele será pregado intensamente, porque hoje nós não vemos o evangelho sendo pregado intensamente com toda a verdade. Nós estamos no risco, né, que Jesus disse, que nos últimos dias muitas pessoas poderiam ser enganadas, né? Sim. E como que a gente faz para não ser enganado? Então, como a Elane mesma mostrou ali no capítulo 14, os versos 6 e 7, vai ter o quê? Uma pregação mundial do Evangelho verdadeiro, que vai incluir a adoração do Deus Criador. No versículo 7 diz assim, ó, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O juízo que nós falamos do santuário que foi cheio da fumaça. E adorai, então o tema o que é adoração. Toda essa controvérsia refere-se à adoração. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse versículo remonta ao que? Ao 4º mandamento, né, dos 10 mandamentos.
quarto mandamento diz o seguinte, que nós devemos santificar o dia de sábado, né? Porque nele Deus fez todas as coisas, os céus, a terra e o mar. Então antes do fechamento da porta da graça, antes do derramamento das 7 pragas, todos terão a oportunidade de saber sobre o dia do sábado e a sua observância, né? Então por isso que a controvérsia que o Isaías falou para nós, que vai ser em cima do sábado, é revelada em Apocalipse 14, os versos 6 e 7. E tem uma coisa também, a guerra do Armagedon. Será, Isaías, que esse Armagedon vai ser literal, uma guerra nuclear, uma terceira guerra mundial? É simbólico, né? Não tem como ser literal. Porque o Armagedon literal seria uma guerra, alguns até acreditam que seria uma guerra contra a nação de Israel, localizada, né? Mas a profecia mostra que esse evento aqui é mundial e o Apocalipse mostra também que envolve questões espirituais, né? Como, por exemplo, a característica do povo de Deus nos últimos dias, né? Que é guardar os mandamentos de Deus, né? Que estará sendo, a fé em Jesus é que vai estar sendo combatida. Então, as pessoas que não aceitam a verdadeira fé vão perseguirem os servos de Deus, né? Então, é nesse contexto que se dá o Armagedon. E a gente tem que lembrar também, né, que a questão do Armagedon, se pegar ali o original no hebraico, vai remontar ao Monte Carmelo, e Monte Carmelo nos lembra quem? A batalha do profeta Elias, né, contra os profetas de Baal. Mas se você tiver dúvidas com relação ao Armagedon, fala para nós aqui que a gente vai falar um tema específico sobre isso. Sim. Você disse que a característica do povo de Deus é a guarda dos mandamentos. Onde aqui na Bíblia eu encontro os 10 mandamentos? Em Êxodo capítulo 20, né? Em Êxodo capítulo 20 estão os 10 mandamentos, inclusive o quarto mandamento dos 10, né? Êxodo capítulo 20, verso 8, vai falar da guarda do sábado, que é o teste final da história humana. Vai ser uma prova de teste aqui, porque enquanto as nações do mundo, né, estão seguindo uma lei que obriga a guarda do domingo, o povo de Deus vai estar guardando o verdadeiro sábado, conforme está lá nos 10 mandamentos, em Êxodo 20. E por isso, o povo de Deus será perseguido. Verdade. E nós podemos concluir o seguinte, que precisamos estudar a Bíblia profundamente, né? Deus deixou revelado toda a sua verdade. Jesus, ele diz assim, examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna. Então, nós queremos agradecer mais essa oportunidade que tivemos, né, de estarmos aqui reunidos e junto com você e dividir esse tema tão importante. Que Deus continue te abençoando e abençoando nós também. E de uma próxima vez nós vamos estar também estudando as profecias. Que Deus te abençoe, muito obrigado e até a próxima. Tchau. Dá o seu like, se inscreva no canal, que vai haver mais temas ainda interessantes sobre profecias. Se você quiser sugerir algum tema, só falar com a gente também. Paz e graça a todos.